Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Hoje, iremos analisar esse período histórico com imparcialidade, reconhecendo, assim, diferentes interpretações, tanto como regime militar quanto golpe, e refletindo sobre seus impactos na sociedade brasileira. Nossos objetivos são compreender o contexto político e internacional que levou à instalação do regime, identificar os mecanismos de repressão utilizados, conhecer os movimentos de resistência e refletir sobre os limites da democracia e a importância da memória histórica. Contexto histórico. Para entender o que aconteceu em 1964, precisamos olhar para o cenário da Guerra Fria. O mundo estava dividido entre capitalismo e comunismo. E esse conflito ideológico influenciou diretamente o Brasil. O governo de João Goulart enfrentava instabilidade e setores civis e militares passaram a defender uma intervenção para garantia da ordem. Instauração do regime para uns e golpe para outros. No dia 31 de março de 1964, os militares assumiram o poder. Para alguns, foi um golpe contra a democracia. Para outros, uma resposta necessária à ação comunista. O novo governo rapidamente concentrou poder e iniciou uma série de medidas autoritárias, sendo que o Congresso Nacional é que indicou quem iria dar continuidade a esse regime, destituindo assim o presidente anterior e nomeando uma comissão militar. Quais foram as características desse regime? O regime consolidou os atos institucionais, especialmente o AI-5, que suspendeu direitos civis e ampliou a repressão. A censura à imprensa, a perseguição política e a tortura tornaram-se práticas comuns, afetando profundamente a vida cultural e social do país. E tudo isso se deu pelos movimentos revolucionários. Em resposta ao autoritarismo, surgiram grupos armados de esquerda, MR8, VAR Palmares e ALN. Esses movimentos adotaram ações como sequestros e atentados, buscando derrubar o regime e instaurar uma revolução socialista. É importante entender suas motivações e os riscos da radicalização política. Repressão e controle? O Estado reagiu com força, criando órgãos como o DOI-CODE, o SNE, prisões arbitrárias, desaparecimentos e tortura foram sistematizados. Empresários também financiaram a repressão, como mostra o caso Boislesen, revelando a complexidade dos interesses envolvidos. Cultura e censura. A censura atingiu artistas, jornalistas, músicas como Cálice de Chico Buarque e Gilberto Gil foram proibidas. O controle ideológico
se estendeu às escolas, limitando o pensamento crítico e a liberdade de expressão. A abertura política começou a partir do final dos anos 70. O regime começou a perder força, a crise econômica e a mobilização popular impulsionaram a abertura política. As campanhas das diretas já foi um marco, culminando na redemocratização em 1985. Lembrando que esse regime militar estava instaurado desde 1964. Memória e democracia. A Comissão da Verdade, criada em 2011, buscou esclarecer os crimes cometidos durante o regime militar. Preservar essa memória é essencial para fortalecer a democracia e garantir que abusos semelhantes não se repitam. Sendo que a Comissão da Verdade só se ateve aos crimes dos militares. Em momento nenhum, os crimes dos revolucionários foram levados em consideração. Então, aí podemos perceber uma contradição que vocês que têm que pensar se é certo ou se é errado. Nós temos um pensamento crítico para tal. E assim, agora é hora de refletirmos. O que esse período nos ensina sobre os riscos da radicalização, seja dos militares, seja dos revolucionários? Como podemos proteger a democracia e os direitos humanos hoje? O debate é fundamental para formar cidadãos conscientes e comprometidos. Devemos perceber que a história é composta por narrativas e as narrativas têm que ser consideradas no seu aspecto mais amplo. No nosso caso aqui, seja pela instauração do regime militar, o motivo que levou àquela instauração e o porquê dos movimentos revolucionários. Atualmente, nós escutamos só que foi um golpe, mas esse golpe teve um motivo. O que levou a esse motivo? Se é certo ou errado, a história é que vai contando. Mas nós temos que entender que os militares tiveram um motivo e os revolucionários também tiveram seus motivos para se revolucionarem. E vamos analisar esse contexto e fazer o nosso pensamento crítico sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que possamos ter em mente que democracia é a forma que temos de ouvir todos os lados e, dentro disso, analisar. Até logo!